Olá, meu nome é Jackson e vamos aprender nessas aulas comigo aqui tórax e abdômen. Competências e habilidades. Compreender o posicionamento correto das estruturas desejadas quando for solicitado na prescrição médica. Identificar cada órgão na cavidade torácica quando na cavidade abdominal. Saber noções básicas de técnicas radiográficas. Ou seja, vocês vão aprender isso durante as nossas aulas. Todas essas competências e habilidades. Vamos começar com essa perguntazinha. Como realizar um exame de tórax perfeito? Por que vamos começar assim? Porque quando os estagiários chegam no campo de estágio, eles ficam eufóricos para poder fazer o primeiro exame, pegar no paciente, pedir aquele medo, e às vezes acaba errando um exame muito simples, que é um exame de tórax. Tem as suas regrazinhas, tem as suas maneiras. E a gente vai ver dentro das nossas aulas qual é a melhor forma de fazer um exame de tórax sem que erre nem que erre nenhum ponto anatômico, nem que corte nenhuma estrutura desejadas. Então vamos começar por essa parte. Como realizar um exame de tórax perfeito? Vamos ver agora um pouquinho sobre a caixa torácica. A caixa torácica é formada de um conjunto de ossos e tem um papel fundamental na proteção das vísceras e na respiração. Os ossos que formam a caixa torácica são coluna torácica, externo e costelas. As costelas são divididas das seguintes formas: costelas verdadeiras, costelas falsas e flutuantes, totalizando 12 pares de costelas em cada lado. Ou seja, na caixa torácica total temos 24 costelas, divididas em 12 pares. 12 pares do lado direito e 12 pares no lado esquerdo. E como é que funciona essa formação da caixa torácica pelo completo? A caixa torácica vai ser formada pelo completo. Nessa partezinha dessa figura, nessa partezinha, a gente está vendo em azul a coluna torácica. Em vermelho, estamos vendo o externo. Em verde, a cartilagem external. E nessa partezinha mais bege as costelas. A incisura jugular está localizada na parte anterior do tórax, ou seja, na parte abaixo da tireoide, nessa partezinha aqui, tá a incisura jugular. Se vocês olharem na parte vermelhadazinha, já no finalzinho aqui entre as vértebras da caixa do tórax, você vai ver a incisura jugular. E ela é bem palpável, tá? Vocês podem fazer isso aqui, vocês tocar aqui no final já na parte inferior aqui da tireoide, que é o conhecido pomo de Adão, mas na nomenclatura certa é o osso ióide. Embaixo dela a gente consegue palpar essa baixa assim, fica a incisura jugular. A vértebra proeminente ela fica posterior ao nosso pescoço. Aí também ela é bem palpável. Vocês podem apertar aqui, minha gente, que vocês vão ver que ela é bem palpável. E o apêndice tifoide, ele já é no final do externo. Se vocês acompanhar a figura em cima, a finalzinho do externo, quando você for descer entre a parte da cavidade abdominal na parte superior e entre a cavidade torácica. Já entre as duas, onde fica o diafragma, já é o processo tifoide. Ou seja, então, se a gente viu essas maneiras, então o externo ele se divide em três partes, né? Vai se dividir em manúbrio, que é nessa parte aqui, onde está articulado a primeira e a segunda costela, o corpo do externo e o apêndice tifoide ou processo tifoide. Tá certo? Tem essas duas nomenclaturas para vocês utilizarem. Você vai dizer, professor, mas como é que eu vou saber minhas costelas falsas, verdadeiras e flutuantes? Vamos lá. Vamos pegar 12 pares de um lado só. E vamos contar ela. De cima para baixo, começamos a contar ela. Vocês vão prestar atenção que a gente vai ter 10 costelas. A gente começamos de cima para baixo. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais posteriormente, temos duas costelas que são as flutuantes, que ela fica bem mais posterior. Vocês estão vendo bem lá atrás, já articulada com a coluna torácica.
E a mesma coisa é no lado esquerdo. São 10 costelas divididas em 5 verdadeiras, 5 falsas e 2 flutuantes. Agora, por que verdadeiras e falsas e flutuantes? Por quê? As 5 primeiras costelas são verdadeiras. Como é que vocês vão identificar? Nessa imagenzinha em cima, as 5 primeiras vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Preste bem atenção que elas estão mais próximas do externo. Todas elas se articulam com a cartilagem external, exceto as flutuantes. Mas as 10 primeiras elas se articulam com a cartilagem external, que é essa na parte verde aqui da imagem. Então, a que está mais próxima do externo, que está articulada com a cartilagem external, são as 5 primeiras costelas. E as que estão mais distante do externo são as 5 últimas das 10 pares. Então, mais próxima do externo são as verdadeiras, mais distante do externo são as falsas. Todas as 10 costelas elas começam se articulando com a parte torácica, que é a parte posterior, percorre lateralmente e se articula com a cartilagem external. Ou seja, ela se inicia posteriormente na coluna torácica, percorre lateralmente e se articula com a cartilagem external. Então, as 5 primeiras, mais próximo do externo, é as 5 costelas verdadeiras. As 5 últimas dos 10 pares são as costelas falsas. E as 2 últimas atrás são as flutuantes. Ou seja, então, com esse conjunto de ossos e cartilagem formamos a caixa torácica, que tem a finalidade de proteção e respiração, certo? E você vê, meu professor, e as flutuantes, já que ela está tão posterior, o que ela faz? Ela tem um papel muito importante, que é na proteção dos rins, porque os rins ficam posteriormente à cavidade abdominal, que a gente vai ver isso mais para frente. Então, eu quero que vocês vejam a imagem e aprendam essa regra. 5 primeiras costelas, próximo ao externo, são verdadeiras. As 5 últimas das 10 pares é as falsas. E as 2 últimas, que são posteriores, são as flutuantes. Tá certo? Agora vamos ver outro ponto aqui do nosso slide. O que são pontos topográficos? Pontos topográficos são pontos específicos que ajudam a localizar determinadas estruturas na região do tórax e auxilia no direcionamento do raio central. A importância em saber os pontos topográficos é pelo fato muito importante, que é o biotipo do paciente, onde encontramos muitas variações com pacientes magros, altos, fortes e obesos. Diante dessas variações corporal, os pontos topográficos nos mostram onde devemos direcionar o raio central para que não corte estruturas desejadas, como ápices pulmonares e ângulos claustrofrênicos. Ou seja, por que a importância dos pontos fotográficos? Porque a gente, numa sala de radiografia, a gente vai pegar diversos tipos de tórax. Longitino, que o paciente tem um pulmão muito alongado, pacientes que têm um pulmão pequeno, pacientes obesos, que tem um tecido de pouso muito grande, mas o tórax é pequeno. Então, a gente sabendo onde ficam os pontos fotográficos vai nos ajudar muito quando a gente for posicionar o paciente, dependendo da estrutura corpórea dele. Então, se a gente ver aqui a incisura jugular, pronto, vamos mostrar a vocês, a incisura jugular fica abaixo da tireoide. Se a gente fizer um risco reto, ela vai dar entre a T1 e a T2, mas em cima fica a vértebra proeminente. E no meio, que é o corpo de externo, se fizermos uma linha reta, vamos ver a T7, que é o meio das costas. E é onde o raio central ele vai entrar perpendicular no exame posterior anterior, que a gente vai ver mais para frente. E no finalzinho, eu pedi para vocês palparem em vocês o apêndice gifoide. A gente fazendo uma linha reta, vamos ter a T10 e a T11. Então, quero que vocês olhem bem, memorizem e aprendam cada ponto topográfico
desse slide, porque vai ajudar muito no desenvolvimento das aulas e quando vocês chegarem no estágio, na questão de posicionamento. Pronto, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje. Na próxima aula vamos ver mais coisas detalhadas na parte de tórax e vamos ver também a parte onde fica localizado pulmão, coração, arco aórtico, ápice, ângulos e seios coxofrênicos e seios cardiofrênicos. Então, na próxima aula a gente vai ver também mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, agradeço por essa aula e uma boa semana.